Se tem um poder que todo mundo gosta em Jujutsu Kaisen, esses poderes são as expansões de domínio. Toda vez que surge uma nova é um hype enorme, porque é um poder realmente muito interessante, que muda todo o ambiente, e esse é um dos meus poderes favoritos de todos os animes. Com tantas novas expansões aparecendo, eu decidi fazer um top 10 das melhores expansões de domínio de Jujutsu Kaisen. Então fica aí pra você ver todas as 10 expansões. E aí galera, Lucas Dias na área para trazer mais conteúdo de Jujutsu Kaisen e dessa vez vamos falar das expansões de domínio. E antes de mais nada, você tem que saber que um nível de uma expansão de domínio, ele muitas vezes é determinado pelo seu grau de refinamento. Muitas vezes uma expansão que parece ser muito fraca, ela na verdade é poderosa porque é muito refinada. Isso significa que um oponente dele não consegue inibir a sua própria expansão através de outra expansão de domínio. Aquela expansão do jogo era muito boa, era muito poderosa, mas a do Gojo era muito mais refinada e por isso conseguiu engolir completamente a expansão de domínio do jogo. E mesmo que o efeito da expansão do Satoru Gojo não fosse lá grandes coisas, ela é mais refinada e isso é muito importante num combate entre as expansões. O que eu vou analisar aqui são os efeitos de cada uma das expansões, qual efeito é a melhor. Porque o nível de combate entre uma expansão e outra vai depender muito do seu refinamento e isso a gente não tem como saber, a não ser que eles acabem entrando em conflito. Por isso, nesse ranking não significa que aquele personagem tenha a expansão mais refinada ou mais poderosa. Só significa que o efeito da sua expansão é o melhor, na minha opinião, beleza? Dito isso, vamos ao top 10. Em 10º lugar, nós temos a expansão de Kushizaki Onna. Essa é uma expansão de uma maldição muito famosa lá no Japão e é uma maldição que estava em posse do Suguru Geto. Nessa expansão, o seu adversário acaba tendo ali que lidar com várias tesouras que podem acabar cortando várias partes do seu corpo. Esse efeito é muito bom, mas ela tem um revés muito forte que caso você conheça a lenda, você pode sair dessa expansão sem sofrer absolutamente nada. Ela te faz uma pergunta e caso você decida simplesmente não responder, você pode até mesmo sair dessa expansão sem sofrer absolutamente nada. E como essa maldição é muito famosa lá no Japão, muitas pessoas podem simplesmente acabar escapando dessa expansão de domínio. Por isso que apesar dos golpes serem em tesouras e podendo causar muito dano ao seu oponente, ela é uma expansão muito fácil de se escapar caso a pessoa se mantenha calma. E por isso ela está no nosso 10º lugar. Em 9º lugar nós temos a expansão da varíola. Nessa expansão a maldição da varíola acaba fazendo com apenas um gesto de mão que venha um caixão de ferro que envolve o seu oponente e depois uma pedra que acaba caindo e enterrando esse caixão de ferro. Se o seu oponente acabar permanecendo naquele caixão por muito tempo, ele acaba pegando a doença da varíola e acaba morrendo ali mesmo. O grande problema dessa expansão é o tempo que leva para o seu oponente ser derrotado. A Meimei mesmo conseguiu destruir vários caixões de ferro e conseguiu escapar do efeito dessa expansão por causa disso. Porém, um ponto muito importante, um ponto muito bom, é que como ele pode fazer vários caixões de ferro um atrás do outro, isso acaba dificultando muito com que o seu oponente chegue perto da maldição da varíola, porque simplesmente ele mal consegue andar, toda hora vem um caixão que impede com que ele chegue perto da maldição. Isso é um problema que talvez possa ser resolvido com um poder a longa distância, mas ainda assim é uma boa expansão de domínio, apesar de que caso você vá para essa expansão com mais de uma pessoa, aí a situação fica um pouco mais simples, porque ele só pode criar um caixão de cada vez. Por isso, por causa de todos esses reveses, por demorar a acabar com seu oponente e também por acertar somente uma pessoa, ela está no nosso 9º lugar. Em 8º lugar nós temos a expansão de domínio do Megumi Fushiguro. Essa é ainda uma expansão incompleta, mas mesmo assim é uma expansão extremamente poderosa, porque ele consegue criar ali vários animais que acabam amontoando o seu oponente, fica muito difícil de se proteger desses golpes. Ele pode até mesmo criar clones dele mesmo e ainda mais ele consegue afundar o seu oponente dentro da sua própria expansão de domínio e acabar afogando aquele seu oponente dentro daquele mar negro que são as suas sombras. Fora que também ele consegue praticamente teletransportar dentro da sua expansão de domínio. É só ele entrar dentro da sua sombra e surgir em outro lugar. Por causa de todo esse poder que é a expansão de domínio incompleta do Megumi e toda essa versatilidade, com certeza, mesmo ela sendo incompleta, ela ainda é muito poderosa. Mas não significa
significa que ela não tenha pontos fracos. O primeiro deles é muito difícil de descobrir, mas o Reg acabou conseguindo descobrir, que é que o Megumi tem que aguentar o peso das coisas que acabam caindo dentro das suas sombras. Isso com certeza é muito difícil do seu oponente acabar descobrindo no meio da batalha, mas pode ser o caso como aconteceu com o Reg. Porém, o maior problema dessa expansão é por ela ser ainda incompleta e precisar de um local fechado para ser eficiente. Caso o Megumi decida utilizar essa expansão em um local aberto, o seu oponente pode simplesmente sair correndo e aí não vai ter nada que o Megumi possa fazer para impedi-lo, já que é necessário uma barreira para o seu inimigo não fugir dessa expansão simplesmente andando. Por isso que o Megumi teve que procurar um local fechado para que ele não tivesse essa opção, e isso é um problema muito grande para uma expansão de domínio. Em sétimo lugar, nós temos a expansão do Hakari. Bom, com certeza essa expansão tem o potencial de deixar o Hakari muito forte. A gente ainda não sabe o que é o seu jackpot, mas eu acredito que seja um prêmio realmente muito bom e além disso também dê um aumento de probabilidade, o que faz com que o Hakari comece a ganhar vários jackpots um atrás do outro. Então ele vai acumulando prêmios ali e o potencial disso daí é muito grande, fazendo o Hakari realmente ficar muito forte. O grande problema dessa expansão de domínio é que dá a possibilidade do seu adversário acabar derrotando o Hakari antes que ele faça algum efeito nessa expansão. Se o Hakari, por exemplo, tiver azar e ter que levar aí 15 histórias, 20 histórias para conseguir o seu primeiro jackpot, e talvez isso seja tempo mais que o suficiente do seu oponente acabar derrotando o Hakari. Por isso que é um revés muito grande nessa expansão e é muito importante que ele consiga o seu jackpot o mais rapidamente possível. E caso ele enfrente um oponente que é muito mais forte do que ele mesmo, talvez não dê tempo dele conseguir o seu primeiro prêmio e acabe sendo derrotado mesmo dentro da sua expansão e ela sem fazer efeito nenhum. Por isso que ela está em um ranking mais baixo aqui entre as expansões. Em sexto lugar, nós temos a expansão de domínio do Higuruma. E essa expansão aqui acaba me lembrando também um pouco com a do Hakari, porque nessa expansão você acaba fazendo efeitos, dessa vez mais no seu oponente, deixando ele mais fraco e até mesmo tirando técnicas inatas e energia amaldiçoada. Porém, o grande diferencial e que me fez colocar essa expansão um nível acima da do Hakari é que lá dentro as pessoas não podem batalhar. A única chance que a pessoa tem de sair dessa expansão sem nenhum revés é a pessoa conseguindo se sair bem no julgamento. Ela não pode batalhar e isso é uma coisa muito boa, principalmente caso a pessoa enfrente alguém muito mais forte do que ela mesma. Se o Higuruma, por exemplo, encontrar alguém com uma técnica inata muito roubada, ele não poderá utilizá-la dentro da sua expansão, porque não pode ter ataques lá dentro, e isso é muito bom. Por isso eu acho que ela é um pouco melhor do que a do Hakari. E também o efeito que ela acaba causando com esses julgamentos é muito bom. Ele pode tirar completamente a habilidade inata e, além disso, bagunçar a energia amaldiçoada do seu oponente, fazendo com que ele nem mesmo consiga controlar a sua própria energia amaldiçoada. Então é como se ele estivesse lutando com um civil que sabe lutar bem. Isso dá uma grande vantagem para o Higuruma e por isso ela está um nível acima do Hakari, na minha opinião. Em quinto lugar, nós temos a expansão de domínio do Dagun. E não tem jeito, galera, as expansões com acerto garantido são realmente muito melhores do que essas expansões que a gente tá vendo nos últimos capítulos, e a piorzinha delas aqui que eu vou mostrar, que está em quinto lugar, é a do Dagun. Nessa expansão ele acaba invocando peixes do absolutamente nada que começam a morder o seu adversário. O negócio aqui é que são muitos peixes e peixes muito grandes, e a gente já viu a capacidade de mudar o jogo dessa expansão de domínio. O Dagun estava levando um couro realmente muito grande de 3 oponentes e só utilizando essa expansão ele conseguiu virar o jogo facilmente, ficou muito fácil para o Dagun. Aí você já começa a ver o nível de poder que é essa expansão de domínio. É muito difícil de você lidar com vários ataques vindo de todas as direções. Então com certeza essa expansão merece estar sim nesse ranking e num lugar bem elevado. Já a quarta expansão é a do jogo. A gente não viu muito essa expansão, mas já deu para ter ideia que essa expansão é realmente muito boa. Até porque o seu oponente está dentro de um vulcão. E segundo o próprio jogo, a maioria dos seus oponentes acabam sendo derrotados ali mesmo. Eles não conseguem suportar o calor que é estar dentro de um vulcão. Fora que os ataques dessa expansão são envolvidos ali de pedras e lava. Então, com certeza, você não quer ser acertado por nenhum desses poderes. E por isso que ela está um
um nível acima da expansão do Dagon. O efeito da sua expansão, por ser em lava, é muito mais poderoso do que o efeito da do Dagon, que são mordidas de peixe. É só uma pena que o jogo não teve uma boa oportunidade de mostrar o total potencial dessa expansão, mas com certeza ela é extremamente boa. Já em terceiro lugar nós temos a expansão do Marrito. Essa é uma expansão entrou, morreu. Não tem muito o que fazer caso você não consiga se proteger com um domínio simples ou com a sua própria expansão de domínio. Porque lá dentro a pessoa simplesmente vai ser acertada pela transmutação ociosa do Marrito. E isso vai transformá-lo em um dos bonequinhos do Marrito a longa distância. Simplesmente não tem como se proteger disso. E basta apenas um golpe, na maioria das vezes, para o Marrito conseguir derrotar o seu oponente. Fora que o Marrito também conseguiu utilizar esse poder em 0.2 segundos. Ele conseguiu transformar a mão do Todo e o Todo teve que arrancar o seu próprio braço para acabar não se transformando completamente em um dos bichinhos do Marrito, demonstrando assim que essa com certeza é uma das melhores expansões que a gente tem conhecimento em todo o Jujutsu Kaisen. Em segundo lugar nós temos a expansão do Sukuna. Essa com certeza é uma expansão extremamente poderosa e muito diferente das outras. Isso porque ela não tem uma barreira e a consequência disso é que ela consegue um alcance muito maior. Ela consegue um raio aí de 200 metros e isso para dificultar com que o seu oponente acabe saindo correndo e acabe escapando de sua própria expansão. Em troca de não ter uma barreira, ela tem uma área muito grande. A ideia aqui do Sukuna talvez seja trazer o caos com a maior destruição possível, porque um raio de 200 metros é um raio bem grande. O efeito dessa expansão também é muito poderoso, ele acaba picotando o seu adversário até virar pó, com certeza isso é algo muito difícil de se proteger, e muito provavelmente caso você acabe entrando dentro da expansão do Sukuna, você vai acabar sendo derrotado. Os únicos que podem dizer que sobreviveram a essa expansão são o Inumaki e o Mahoraga. O Mahoraga acabou aguentando todos aqueles golpes na porrada mesmo, o bicho é realmente muito sinistro, e o Inumaki de alguma forma ele conseguiu acabar saindo da área da expansão de domínio do Sukuna, perdendo somente um braço. Eu digo aqui somente porque poderia perder muito mais coisa, mas ele conseguiu sair vivo dessa expansão de domínio, o que é muito bom porque eu gosto também do Togi Inumaki. E por fim, em primeiro lugar, nós temos a expansão do Satoru Gojo. Na minha opinião, essa é a expansão com o melhor efeito. Eu adorei o efeito da expansão do Satoru Gojo, mas é claro que a expansão do Sukuna e a do Marrito são também muito boas. Na expansão do Satoru Gojo, quem entra lá recebe tanta informação que ela acaba ficando paralisada, ela não consegue fazer absolutamente nada no momento em que está dentro da expansão do Satoru Gojo. Entrou, perdeu automaticamente. E o efeito que o Satoru Gojo demonstrou em apenas 0.2 segundos foi absurdo. Ele conseguiu deixar todo mundo paralisado por mais de 5 minutos, é muita coisa. Só como efeito de comparação aqui, o Marrito usou o mesmo poder e ele só conseguiu arrancar um braço do Aoi todo. Caso fosse a expansão de domínio do Satoru Gojo, todos os seus oponentes iam ficar ali paralisados por mais de 5 minutos. O Satoru Gojo ia poder fazer qualquer coisa com seu oponente durante todos esses 5 minutos. Então essa expansão de domínio tem um efeito realmente muito poderoso. Ele tira todas as defesas do seu oponente e dá a possibilidade do Satoru Gojo utilizar todos os seus poderes, como por exemplo o raio roxo, no seu oponente sem problema nenhum. Então é uma expansão muito poderosa e que eu acho que tem um dos efeitos com certeza mais absurdos de toda a história de Jujutsu Kaisen e por isso para mim ele está em primeiro lugar. E bom galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, espero que tenham gostado desse vídeo e lógico, isso daqui também é a minha opinião. Deixe aqui nos comentários a sua opinião caso você discorde de mim. Eu também estou deixando aqui meu último vídeo, que caso você não tenha visto, clica aqui que é um vídeo muito bom. E no mais é isso, eu vou ficando por aqui e nós nos vemos no próximo conteúdo. Até mais!